Olá, tudo bem? Meu nome é Bruno Salvador, eu sou advogado da área de Direito Público do escritório Queiroz Andrade. E hoje nós vamos falar sobre um tema que ronda o governo e o Congresso Nacional, que é a redução do salário do servidor visando alocar esses recursos para fazer frente ao combate ao novo coronavírus. E surge uma pergunta, é possível reduzir o salário do servidor para ajudar no combate ao coronavírus? Vamos ver o que a Constituição fala sobre o tema. No artigo 37, no inciso 15, a Constituição diz que os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis. Portanto, a regra é que o salário, vencimento, subsídio, aquilo que o servidor recebe como contraprestação ao serviço prestado junto ao ente público é irredutível. Mas a própria Constituição traz algumas exceções. Acompanhe comigo a leitura do artigo 37, inciso 15. Os subsídios e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos 11 e 14 deste artigo e nos artigos 39, parágrafo 4º, 150, inciso 2, 153, inciso 3 e 153, parágrafo 2º, inciso 1. As exceções são teto constitucional. Se você recebe acima do teto constitucional, você está sujeito ao limite remuneratório e não há problema nenhum nisso. Acréscimos pecuniários. Os acréscimos pecuniários eles vêm e vão, e quando eles são retirados não representam um ato inconstitucional, porque eles são uma exceção à irredutibilidade. Tratamento constitucional do subsídio. Quem recebe por subsídio recebe parcela única, e toda parcela acima do subsídio, em tese, precisa ser retirada, o que vai ocasionar uma redução na remuneração. Incidência de impostos. Aqui nós temos a ideia de que o Estado vai fazer incidir impostos sobre a remuneração do servidor. E ao efetivar esses impostos, a remuneração, o valor que vai ser pago ao servidor, acaba sofrendo uma redução. Percebeu que não está dentro do panorama constitucional reduzir salário do servidor a partir da ideia de decretação de estado de calamidade? Pois é. Nós não temos, enquanto exceção constitucional à irredutibilidade de vencimentos, o estado de calamidade. Para que isso seja possível, nós vamos precisar de uma emenda constitucional, que vai alterar a Constituição e vai inserir o estado de calamidade como uma das exceções à irredutibilidade de vencimentos. Isso se dá através de proposta de emenda à Constituição, que tem um trâmite bem mais rigoroso do que as outras leis. Porém, nós temos alguns complicadores. Doutrinariamente, muitos defendem que o salário do servidor representa direito adquirido e a Constituição garante que a lei não prejudicará, entre outras coisas, o direito adquirido. Por isso, muitos doutrinadores defendem que isso não poderia ser alterado nem por emenda constitucional, porque estaríamos diante de cláusula pétrea. E nos termos da própria Constituição, não será objeto de deliberação a proposta de emenda constitucional tendente a abolir direitos e garantias individuais. Entretanto, ainda assim, é possível que Presidente e Congresso Nacional se alinhem no sentido de aprovar um projeto de emenda à Constituição. E aí nós teríamos uma emenda constitucional para reduzir o salário do servidor em razão da decretação do estado de calamidade. É preciso lembrar que, em último grau, o Supremo Tribunal Federal, o guardião da Constituição, é quem vai decidir se essa emenda é ou não constitucional. Por falar em STF, é importante mencionar uma discussão em andamento na Suprema Corte acerca da redução da jornada de trabalho do servidor e, consequentemente, da sua remuneração. Vale frisar que a discussão não se trata de redução de salário do servidor por conta do estado de calamidade, mas tão somente da possibilidade de se reduzir a jornada de trabalho do servidor e, com isso, reduzir proporcionalmente a sua remuneração. Assim, o ente conseguiria organizar as suas contas e restabelecer os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. O dispositivo que permite essa redução e está na pauta de julgamento do Supremo para análise de constitucionalidade é o artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Esse dispositivo está com a sua aplicação suspensa desde 2002, por força de uma decisão liminar na ADI 2238. Bom falar aqui também que o Supremo já formou maioria nesse julgamento, e embora falte apenas um ministro a se pronunciar, o julgamento não terminou, e os outros ainda podem modificar a sua decisão. Por enquanto, a decisão do Supremo
é de ser inconstitucional essa redução. Bom, por enquanto esse é o panorama. Embora o caso em julgamento no STF seja diferente, a ideia é semelhante: redução de salário do servidor. E assim a gente consegue ter uma noção de como o Supremo pode se manifestar no nosso caso. Espero ter respondido as suas dúvidas, um forte abraço e até a próxima!